boa noite a você que nos acompanha. Nós somos agradecidos a Deus pela sua vida, meu amigo, meu irmão, família. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E nesta noite, inclusive, gostaríamos de pedir a você que acessasse a nossa página no Facebook, que também acessasse a nossa página, aliás, o nosso canal no YouTube. Vá lá, deixe o seu like, compartilhe, tenha liberdade para compartilhar com seus amigos, conhecidos, familiares, porque aquilo que nos faz bem fará bem a outras pessoas também. Nós teremos um texto bíblico que o leremos agora para nossa breve meditação e reflexão. O texto se encontra no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. E estaremos usando este texto para falar sobre o tema o impacto da família no ambiente da crise. O texto nos diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pois bem, estamos diante de um texto que nos mostra um milagre acontecendo. Uma mulher, agora viúva e com 2 filhos, se vê em meio a uma tripla tragédia familiar: a morte do esposo, a escassez de mantimentos e a iminência de perder seus 2 filhos por conta de dívidas familiares contraídas. Realmente, uma grande tragédia. As proporções da intensidade da ansiedade vividas pela mulher e pelos seus filhos são inimagináveis. Passar pela perda de um ente querido, sobretudo um homem de Deus, temente ao Senhor, como ela mesma disse, respeitoso e, por certo, trabalhador e dedicado ao lar, à casa, à família, já é em si uma circunstância de muitas dores. Passar pela falta de questões básicas como alimentos essenciais, vestuário, o não ter como pagar as contas do mês, tipo aluguel, água, energia elétrica, conta de telefone, e eu aqui já estou contextualizando a situação daquela mulher, já é em si algo no mínimo constrangedor. Passar pela agonia de viver a possível perda dos filhos por conta de dívidas que não foram pagas para um credor envolve uma situação de vergonha e de dor também da mesma forma inimagináveis. A mulher do texto, portanto, se vê em meio a uma crise sem precedentes em termos de medo, de dúvidas, inquietações e incertezas muitas com relação ao futuro. No entanto,
Apesar da crise, aquela mulher tomou uma atitude muito mais que acertada. Ela foi procurar a pessoa certa. Isso porque, quando a crise nos atinge e quando tudo parece não ter solução, e por conta das tantas ansiedades que tomam conta do nosso coração, fica muito fácil nos precipitarmos em nossas decisões e darmos direções para as nossas vidas que vão fazer com que as coisas se compliquem ainda mais. O tempo da ansiedade é o tempo também das precipitações nas decisões que nós tomamos. O marido daquela mulher era um dos profetas, aliás, era um dos discípulos dos profetas do Senhor. Certamente, um homem que fez de tudo para que o seu lar fosse abastecido com mantimentos, que o aluguel e as demais contas fossem pagas e que o estresse e a escassez não chegasse à sua casa, mas apesar de ter feito tudo, as coisas parecem ter fugido ao seu controle e agora, com a sua morte, as coisas se complicaram ainda mais porque ficaram naquela casa a mulher, viúva e os seus 2 filhos. Isso acontece. As coisas, às vezes, saem do nosso controle. Não acontece exatamente como nós planejamos. E por mais que planejemos nossa vida e tenhamos tudo muito bem organizado, somos surpreendidos, vez ou outras, por acontecimentos que não estávamos esperando acontecessem em nossas vidas. Assim foi, portanto, com aquela família. Ninguém esperava se endividar tanto a ponto de viver na iminência de perdas ainda maiores. Por exemplo, a perda dos filhos. Ninguém planeja perder uma pessoa amada, querida. Ninguém planeja ver a despensa vazia, contendo apenas uma vasilha com óleo. Mas foi exatamente isto que aconteceu àquela família. Mas aquela mulher, repito, fez a coisa certa. Ela foi procurar Eliseu, que era um dos profetas do Senhor. E é de se esperar que, mesmo sendo profeta, Eliseu tenha sido pego de surpresa quando ouviu aquela mulher dizendo que na sua casa havia somente uma vasilha com óleo. E na sua surpresa, ele pergunta àquela mulher: o que eu posso fazer por você? Eu até imagino que ele tenha pensado um pouco, analisado e depois tenha lhe perguntado o que você tem em casa. Ou seja, consigo mesmo ele pensou: vamos ver que necessidade tem esta mulher, do que ela está precisando. Vamos ver se nós conseguimos ajudá-la nesse momento de dificuldade. Mas aqui, meus irmãos e amigos, família, está o momento onde se encontram o planejamento, ou seja, a visão de uma boa administração familiar, ao mesmo tempo em que se cruza com a fé, ou seja, a plena confiança no Deus de toda a providência. Ou ainda, aqui está o impacto da família no ambiente da crise. Exatamente neste ponto, planejamento e fé se cruzam. Aquela família, mesmo que tenha corretamente planejado toda a sua vida, nem tudo deu certo. Não é errado o planejamento familiar, não é errado a economia do lar, mas ainda que existam planos para que a vida familiar ande de modo acertado, ainda que planejemos as coisas para que deem certo, nada deu certo
ao final das contas, para aquela mulher. A mulher continua lutando em favor da sua família e também dando passos acertados para a reconstrução, embora tudo que ela tivesse neste momento fosse uma vasilha de azeite. Sim, uma vasilha de azeite. Tem gente, meus irmãos, que desiste tendo muito mais do que isto, mas esta mulher, apegada à sua família, apegada à sua fé no Deus providente, ainda que tivesse no seu armário somente uma vasilha com azeite, ela não desistiu da sua vida, nem da vida familiar, nem da vida junto aos seus filhos. Ela deu passos acertados em sua vida neste momento de crise. Ela foi procurar o profeta e o profeta disse para aquela mulher: vai para a tua casa, junta tantas vasilhas quantas você puder juntar, encha todas elas com azeite, venda tudo o que você conseguir e depois viva daquilo que sobrar. Seria aqui agora um passo de fé. Ela precisaria confiar que aquilo daria certo. O planejamento feito até então, mesmo que com toda a sabedoria, havia falhado porque houve sim circunstâncias difíceis naquele país e também na casa desta mulher. Mas agora ela teria que dar um passo de fé e crer que aquilo que o profeta estava lhe dizendo daria certo, porque o Deus providente seria com ela. Eu fico pensando no que seria a vergonha se caso não tivesse dado certo. Quantas vasilhas jogadas no quintal daquela mulher e os vizinhos comentando a respeito da loucura. Olha só, confiou em Deus. Vejam no que deu. Também penso no credor levando os seus filhos embora e dizendo a ela: quando você conseguir o dinheiro, pode me procurar para buscar os seus filhos, se eles ainda estiverem comigo. Dentre tantas coisas que podemos aprender com as crises, sejam elas quais forem, uma das lições é confiança total e absoluta em Deus. Aqui está o impacto da família no ambiente da crise. Se dá tão somente quando se tem absoluta e total confiança em Deus. Em obediência à palavra do profeta, aquela mulher foi para casa, juntou as vasilhas que tinha, pediu muitas vasilhas emprestadas às suas vizinhas e foi derramando azeite em todas elas. Todas foram enchendo até que todas ficaram cheias. A última frase do profeta define, portanto, muito bem aquilo que ainda aconteceria. Vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. As dívidas seriam pagas, seus filhos não seriam levados e eles ainda poderiam viver um longo tempo daquilo que sobraria. A família cristã tem sempre grande oportunidade de impactar a sociedade à sua volta, tomando decisões acertadas. A família cristã tem a grande oportunidade de impactar a sociedade à sua volta quando faz o que é certo. A família cristã tem a grande oportunidade de impactar as pessoas à sua volta quando busca as pessoas certas e quando recebe de Deus os ricos e preciosos milagres e as promessas de vida oriundas da sua palavra, que é a sua vontade para nós. Foi isso que aconteceu com aquela sofrida família. E o meu desejo para você e a minha oração é que a sua família veja os milagres de Deus acontecendo e que promessas de vida
todos os dias sejam vivenciadas em sua casa. É a minha oração, é o meu desejo e é também, com certeza, o desejo de Deus para você. A sua família pode impactar as pessoas à sua volta. Convido você à oração. Vamos orar e pedir o direcionamento de Deus e os cuidados de Deus para a nossa vida. Deus amado, Deus bendito, obrigado por esse tempo juntos. Queremos colocar nossa casa, nossa família em tuas mãos. E no tempo da crise, ajuda-nos, Deus, a impactarmos a sociedade à nossa volta, tendo total e absoluta confiança no Senhor. E que, ó Deus, a vida do Senhor seja manifesta em nossas vidas e em nossa vida familiar. Abençoa os meus amigos, meus irmãos, nossa igreja, o teu povo espalhado na face da terra com a bênção da promessa da vida para sempre. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado. Fique com Deus, tenha uma excelente semana, no nome de Jesus. Amém. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do